A geada veio numa terça à noite, no fim de abril. Você tinha visto a previsão, dizia 4 graus. Caiu para -2. Na quarta de manhã, você foi até a horta e encontrou tudo. As mudas de tomate que tinha começado dentro de casa 8 semanas antes, as que você aclimatou com tanto cuidado, as que transplantou só 4 dias antes porque a temperatura do solo, enfim, estava certa. Pretas, murchas, perdidas, todas, sem exceção. Você ficou ali parado por muito tempo, mais do que imaginava. Depois entrou, serviu café, sentou à mesa e começou a calcular quando poderia replantar. Não no ano que vem, naquela semana. Já estava vendo o que ainda havia no viveiro, o que dava para semear com o tempo de cultivo que restava. Qual seria o plano B? Na tarde de quinta, as mudas novas já estavam na terra. Quem visse de fora chamaria isso de superar rápido. Mas você sabe que não foi isso. Você sentiu a perda, sentiu no corpo. Só que também sabia, sem ninguém precisar ensinar, que a perda não era o fim. Era uma etapa. E a próxima já estava começando. Quem cultiva a terra lida com a perda de um jeito diferente de quem não cultiva. Não melhor no sentido de sentir menos. Melhor no sentido de conseguir absorver, suportar e seguir em frente, sem ser destruído por isso. E o motivo não tem nada a ver com personalidade. Tem tudo a ver com o que a horta ensina ao seu sistema nervoso ao longo de anos de repetição. Hoje, você vai entender por que quem cultiva a terra lida melhor com a perda do que todo mundo. E a ciência por trás disso explica não só por que você replanta depois de uma geada, mas por que jardineiros carregam uma forma de resistência ao luto que muita gente passa anos de terapia tentando construir. O primeiro mecanismo é o mais básico, e é algo que nenhum livro de autoajuda consegue reproduzir. A horta ensina a perda como algo cíclico, não catastrófico. A maioria das pessoas no mundo moderno vive a perda como um evento isolado. O relacionamento acabou, o emprego se foi, a pessoa morreu. Cada perda é vivida como uma ruptura no rumo esperado. Algo deveria continuar e parou. O cérebro processa isso como uma quebra de expectativa. E a resposta emocional é proporcional à distância entre o que se esperava e o que aconteceu. Quem cultiva experimenta isso de outro modo porque a horta apresenta a perda como uma fase recorrente e previsível dentro de um ciclo maior. Sementes não germinam. Mudas morrem ao serem transplantadas. Pragas destroem uma lavoura. A geada mata em abril. A seca castiga em julho, o calor derruba em agosto, a doença se espalha em setembro. Toda estação traz várias perdas, e toda perda é seguida da mesma coisa. O solo continua, os canteiros continuam, as sementes continuam, e o ciclo recomeça. Depois de anos dessa repetição, o sistema nervoso de quem cultiva se recalibra. A perda deixa de ser codificada como catástrofe. Passa a ser codificada como estação, algo que acontece, dói, passa e antecede a renovação. Isso não é uma posição filosófica, é uma adaptação neurológica. O cérebro aprende de fato, por centenas de experiências diretas, que perda e continuidade coexistem. E quando esse aprendizado se fixa, ele se transfere. Quem perde uma colheita em agosto processa a perda de um emprego em outubro, com a mesma estrutura neural de base. Isso dói, isso é real e isso não é o fim. O segundo mecanismo explica por que jardineiros se recuperam mais rápido, e ele atua pelas mãos. Depois de uma perda, a maioria entra num período de impotência. Não há nada a fazer. Aquilo se foi, o emprego acabou. A pessoa não vai voltar. E nessa impotência, o cérebro entra num estado que psicólogos chamam de impotência aprendida. Uma condição em que a incapacidade percebida de influenciar o resultado leva à passividade, ao recolhimento e ao aprofundamento da depressão. A horta não permite a impotência aprendida. Depois que a geada mata os tomates, surge na mesma hora algo a fazer. Arrancar as plantas mortas, corrigir o solo, começar novas sementes, repor as mudas. A perda cria uma lista de tarefas. E essa lista ativa o circuito de recompensa ligado ao esforço, descrito pela doutora Kelly Lambert, da Universidade de Richmond. Suas mãos estão ocupadas, seu corpo está produzindo resultados visíveis. O cérebro recebe dopamina e serotonina em resposta ao esforço com efeitos concretos. Você não está impotente, está reconstruindo. E o ato de reconstruir fisicamente com as mãos, na mesma terra onde a perda aconteceu, é um dos antídotos mais poderosos que existem contra a paralisia do luto. Você não processa a perda pensando nela, processa compostando, literalmente. As plantas mortas vão para a composteira, se decompõem, viram terra. A terra alimenta o próximo plantio. O que morreu virá a base do que vai viver depois. Isso não é uma metáfora escolhida por você. É um processo que você executa. E seu cérebro registra isso num nível mais profundo do que a linguagem. O terceiro mecanismo tem a ver com apego, e explica algo que quem cultiva entende intuitivamente.
mas raramente coloca em palavras. Quem cultiva, cria vínculos com seres vivos que sabe que vão morrer. Toda planta anual é temporária por natureza. Você a planta sabendo que ela não vai sobreviver ao inverno. Cuida dela sabendo que sua vida se mede em meses, não em anos. E faz isso de livre vontade, repetidas vezes, plenamente consciente de que o fim já está embutido no começo. Isso é radicalmente diferente de como a maioria das pessoas cria vínculos. A maior parte dos laços humanos nasce com uma suposição implícita de permanência. O relacionamento vai durar. A amizade vai permanecer. A pessoa vai estar aqui. Quando essa suposição se rompe, o luto é agravado pela traição da expectativa. Eu não deveria ter perdido isso. Os laços do jardineiro nascem de um pacto implícito diferente. Eu vou cuidar disto sabendo que vai acabar. E mesmo assim, escolho cuidar. Isso não quer dizer que a perda doa menos. Quer dizer que ela não vem com o peso extra de uma expectativa quebrada. O fim não foi surpresa. Foi uma estação. Pesquisas sobre luto antecipatório, feitas em várias instituições, entre elas a Universidade de Louisville, mostram que quem está preparado para uma perda, quem tem tempo de assimilar sua inevitabilidade, se recupera mais rápido e de forma mais completa do que quem passa por uma perda repentina. Todo jardineiro, em toda estação, pratica essa aceitação antecipada. A geada vai chegar. As plantas anuais vão morrer. As perenes vão entrar em dormência e na próxima primavera a gente recomeça. É um ensaio do luto, numa escala que nenhum exercício terapêutico alcança, porque é vivido, não imaginado. O quarto mecanismo liga tudo ao próprio solo. Quando uma planta morre e você a retira do canteiro, quando se ajoelha na terra para arrancar as raízes, quando revolve o solo para preparar o próximo plantio, você entra em contato direto com uma terra que contém Mycobacterium vaccae. O Dr. Christopher Lowry, da Universidade do Colorado, identificou essa bactéria do solo como um forte ativador das vias de serotonina no cérebro. A serotonina regula não só o humor, mas a resiliência emocional, a capacidade de absorver um acontecimento ruim sem ser desestabilizado por ele. O mais impressionante é o momento em que isso acontece. Exatamente quando você está processando uma perda, quando suas mãos estão na terra limpando o que morreu, seu cérebro também recebe um impulso direto de serotonina vindo das bactérias do solo. O jardim não só ensina sobre a perda no plano filosófico, ele também ampara quimicamente você durante o luto. Nenhum terapeuta pode receitar bactérias do solo. Nenhuma farmácia tem Mycobacterium vaccae. O jardim entrega isso automaticamente, justamente quando você mais precisa, depois daquilo que não sobreviveu. Então é isto que realmente diferencia os jardineiros diante da perda? Não é que você sinta menos. Você sente o mesmo luto que qualquer pessoa. A geada que destrói 5 meses de trabalho dói. A doença que leva a planta que você cultivou a partir das sementes da sua avó dói. A estação que simplesmente não produziu, apesar de tudo o que você fez, dói do seu jeito silencioso. Mas a dor atravessa você de outro modo. Ela chega, é sentida e vai embora, porque seu sistema nervoso foi treinado, por anos de repetição sazonal, a registrar a perda como algo temporário, porque suas mãos têm o que fazer logo depois, evitando a paralisia da impotência, porque seu modelo de vínculo já inclui um fim, tirando o choque das expectativas frustradas. E porque o próprio solo, a terra literal onde você se ajoelha para limpar o que morreu, entrega uma substância que ajuda seu cérebro a processar o que aconteceu. Você não leu um livro sobre resiliência. Você não fez um curso. Você a compostou, estação após estação, ano após ano, e sem perceber, construiu o sistema de processamento do luto mais robusto que a ciência já identificou. Ele está nas suas mãos, está no seu solo, está no canteiro vazio que já espera a próxima semente. Se é a primeira vez que você está aqui e se reconheceu no que acabou de ouvir, inscreva-se. Este canal foi feito para pessoas como nós. E me conte nos comentários, qual foi a perda mais difícil que o seu jardim ensinou você a carregar? Não a planta em si, mas o que ela ensinou sobre soltar e começar de novo. Quero ouvir.